Olá, aluno da terceira série do ensino médio, tudo bem com você? Nesta aula nós veremos sobre sinopses. Os objetivos dessa aula são ler e compreender sinopses, reconhecendo, características próprias desses textos, reconhecer orações subordinadas adverbiais, que você já deve ter visto no ensino fundamental e nós retomaremos aqui, tá? E classificar as orações como causais, comparativas ou concessivas. Vamos lá? Você já assistiu ao filme O Auto da Compadecida? Ah, deve ter assistido. Ele passa a sessão da tarde, passa durante o dia e tem streaming. Então tá aqui, essa é a capa, se fosse o DVD do Auto da Compadecida. Olha aqui. Vamos adiante? Sabia que ele é inspirado em um texto teatral? Sim, gente, escrito por um senhor chamado Ariano Suassuna. Tá? Se você não viu o filme, você já leu alguma sinopse sobre ele? Para e pensa, será? Você sabe o que é uma sinopse? A aula de hoje é sobre isto. Vamos lá? Vamos esclarecer essas questões. Auto da Compadecida, começa aqui com as informações, 10 de setembro de 2000, 1h e 35 minutos, que é a duração do filme. Tá? É uma comédia, aventura, a direção de Guel Arraes e o elenco, Matheus Nastergalli, Selton Mello, Denise Fraga. A nacionalidade é brasileira, veio do Brasil. E narra as aventuras de João Grilo, Matheus Nastergalli, e Chicó, Selton Mello. Ambos lutam pelo pão de cada dia e atravessam por vários episódios, enganando a todos do pequeno vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba. A salvação da dupla acontece com a aparição de Nossa Senhora, Fernanda Montenegro. Olha aí que interessante. Tem os elementos bem brasileiros, bem nacionais. Aqui nós temos outra sinopse, que também é de uma obra. Olha aqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Já ouviram falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas? É um livro de Machado de Assis, que abre o realismo no Brasil, inclusive. Então lá, foi lançado em 17 de agosto de 2001, dura 1h e 42 minutos, é uma comédia-drama, e a direção de André Klotzel. Tá? Elenco, Reginaldo Faria, Petrônio Gontijo, Sônia Braga. A nacionalidades, veja, são duas, é uma parceria entre Brasil e Portugal. Interessante, né? Após ter morrido em 1869, Brás Cubas, Reginaldo Faria, decide narrar a sua história e revisitar os fatos mais importantes de sua vida, quer dizer, após a sua morte, para se distrair na eternidade. Relembra de amigos como Quincas Borba, que é outro livro do Machado de Assis, que é feito pelo Marcos Caruso, e de sua displicente formação acadêmica, e seus amores, e ainda do privilégio de nunca ter precisado trabalhar na sua vida. Nossa, quem dera, pessoal? Então, esse aqui é outra sinopse de um outro filme. Vamos adiante, tranquilo? Atividade, olha lá, já começa por aí. Do que falam as sinopses? Eu já dei a dica, hein? Qual o tema ou assunto de cada sinopse? Qual a finalidade das sinopses? Onde podemos encontrar esse tipo de sinopse? E 5 aqui, são 5 itens, 1, 2, 3, 4, o quinto e último. A que se destinam tais sinopses? Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem essas 5 questões aqui, tá? A 1, 2, 3, 4 e 5. Até daqui a pouco, pessoal.
Vamos ver a resposta dessa questão? Então, da atividade, quais são as respostas? Vamos ver do que fala o sinopse sobre filmes e adaptações literárias. Olha só, os dois têm em comum, né? Lembrando que um era da obra do Ariano Suassuna e a outra de uma obra de Machado de Assis, tá? Fala do bem do quê? 2. O resumo da história retratada. Então, essa é a importância da sinopse, é o tema, tá? 3. Fazer com que o leitor conheça um pouco sobre a obra, tá? Não basta só saber que foi feito sobre um filme baseado em uma obra literária, mas também conheça a obra. 4. Você vai encontrar esse texto em sites, jornais, revistas especializadas, né, em filmes. E 5, destina-se ao público interessado em cinema, principalmente cinema nacional, né, pessoal? Tá? Vamos adiante? Espero que vocês tenham acertado. Sinopse de filmes, né, mais específico. Sinopse caracteriza-se como uma narrativa breve, é um texto curto, não precisa de muitas delongas, muitos detalhes, né? Escrita em poucas linhas, tá? Que discute de forma objetiva um tema ou um assunto tratado no filme, tá? Além de trazer a ficha técnica da obra. Porque às vezes a pessoa é fã de um determinado diretor, ela vai lá ver que o diretor daquele filme é aquela pessoa. Então ela vai assistir também porque ela é fã da direção conduzida por aquele diretor. É uma, hein? Em geral, tem a função de atrair e reter as pessoas para que se interessem ou não pela obra. Então vai acontecer, o cara vai assistir o filme e não leu a sinopse. Poxa, achei que fosse uma coisa por causa do título do filme e é algo totalmente diferente, do qual eu não gosto. Isso pode acontecer também. Então, para não ter essa decepção, as pessoas procuram sinopse. Na década de 90, quando, né, existiam ainda as locadoras de vídeo, DVDs, as pessoas conheciam o filme lendo a capinha de trás do DVD. Então ali vinha a sinopse, as informações técnicas. Tá? Quando a pessoa vai ao cinema, acontece isso naquela introdução, antes do filme. Sabiam disso? Quando vem os lançamentos futuros. Então a pessoa já sabe sobre o que é. Interessante, né? Vamos adiante? Turma da Mônica Laços, olha aí, mais atual. 27 de junho de 2019, 1h36, Aventura. Direção, Daniel Rezende. Elenco, Júlia Benite, Kevin Vitiato, Laura Hausio, nacionalidade Brasil. Floquinho, né, conhecido de todo mundo, permanece, né, na infância de todos nós. O cachorro do Cebolinha, Kevin Vitiato, desapareceu. O menino desenvolve, né, então, um plano infalível. Plano infalível é uma frase clássica do Cebolinha, né, gente? Para resgatar o cãozinho, mas precisará da ajuda de seus amigos, Mônica, Júlia Benite, Magali, Laura Hausio e Cascão, Gabriel Moreira. Juntos, irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa. Olha só, muito semelhante, né, aos quadrinhos da Turma da Mônica. E a Turma do Limoeiro. Tá? Vamos a seguir? E aqui temos outro filme, que é Minha Fama de Mal. Tá? De 14 de fevereiro de 2019, com 1h56 de duração. É um drama, biografia, musical, direção de Luiz Farias, elenco, Chay Suede, Gabriel Leone, Malu Rodrigues, a nacionalidade brasileira também, tá? E lutando para sobreviver com pequenos trabalhos, o jovem Erasmo Carlos, vivido pelo Chay Suede, né, alimenta uma paixão, o rock and roll. Com um talento e um pouco de sorte, conquista a admiração de Carlos Imperial, Bruno de Luca. Carlos Imperial era um empresário da música naquela época, né? Lançava os grandes sucessos. E conhece o cantor Roberto Carlos, olha aí, esse é famoso, vocês também conhecem, que é o Gabriel, vivido pelo Gabriel Leone. A parceria dá certo e o sucesso logo chega, transformando a vida de Erasmo. Olha aí, tá? Por isso que diz que é uma biografia musical que fala de um cantor, fala da história da música no Brasil. Interessante, não? Vamos adiante? A atividade estava demorando, olha aqui, pessoal. Número 1. Quais elementos as sinopses vistas têm em comum? Pensem, essas duas últimas. Turma da Mônica Laços e Minha Fama de Mal, tá? 2. Tais elementos são relevantes na construção de sinopses de filmes? Por quê? Nem eu comentei com vocês. 3. Há nas sinopses informações
que requerem um conhecimento prévio do leitor? Que conhecimentos são esses? Quais? 4. Quais as estratégias usadas pelo autor para chamar a atenção do leitor? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem a essas 4 questões. Ok? Voltamos daqui a pouco. Respostas. Número 1, né? As informações são ficha técnica, lançamento, duração, gênero, direção, elenco e origem, né? E o resuminho. Isso são os elementos que compõem a sinopse. 2, sim. Porque através dessas informações, o espectador pode decidir se quer ou não assistir aquele filme, hein? Muito importante isso. 3, sim também, porque eles têm que saber que são personagens de HQ e que se trata da vida de um cantor famoso. Esse é o assunto de cada uma, tá? 4, é um texto atrativo, né? Tem que ser instigante sobre a história do filme. Por quê? Porque ele vai despertar o interesse dessa pessoa em assistir ou não. Ok? Vamos adiante, espero que vocês tenham acertado. Importante lembrar, pessoal, que uma oração, né, é subordinada. O que é uma oração subordinada? É aquela oração que não tem sentido sozinha, olha lá, quando exerce uma função sintática sobre outras. Então, ela sempre vai depender de uma oração principal, querem ver? Ou seja, depende da outra para que a frase estabeleça seu sentido completo. As orações subordinadas são classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas. Elas dependem muito da função sintática exercida na frase. Vamos ver um exemplo? Olha aqui, ó. Brás Cubas teve uma vida privilegiada, visto que nunca precisou trabalhar na vida. Se eu fosse aqui até vida privilegiada, o sentido dessa oração é completo, não é? Então eu digo, Brás Cubas teve uma vida privilegiada, a oração principal. Agora olha ali, ó.
visto que nunca precisou trabalhar na vida. Se eu usar essa oração sozinha, ela não tem sentido completo. Ela precisa da primeira oração para fazer sentido. Por isso, esta aqui é a oração subordinada, tá? Então, ó, que papel ele exerce em relação à outra? Ela exerce a função de um adjunto adverbial, pessoal, de causa, né? É por isso que ela é visto que nunca precisou trabalhar na vida. Qual é a causa? Tá aqui, ó. Brás Cubas teve uma vida privilegiada. Por que ele teve uma vida privilegiada? Porque nunca precisou trabalhar na vida. Então a gente chama isso de oração subordinada adverbial causal. Você não vai escrever tudo isso, você vai usar a sigla OS adver causal. Tá joia? Vamos adiante? Orações subordinadas adverbiais. Lembrando, né? Elas vêm de advérbios. Advérbios indicam circunstâncias. Então, olha bem, exerce a função do advérbio e funcionam como adjunto adverbial. Né? O que é o adjunto adverbial? São duas palavras ou uma expressão que dá a ideia do advérbio, tá? Advérbio é uma palavra só, lembrando que advérbio é invariável, né, gente? Sendo classificadas em causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Tá? Essas são as circunstâncias expressas pelas orações subordinadas adverbiais. Vamos adiante? Vamos observar. Chicó não era tão esperto quanto João Grilo era. Encontre a oração subordinada. Tá aqui, ó. João não era tão esperto quanto, né, Chicó, desculpa, não era tão esperto quanto João Grilo era. O tão e o quanto fazem o quê? Uma comparação entre Chicó e João Grilo, tá? Esse tipo de circunstância, ela expressa uma comparação. Logo, é uma oração subordinada adverbial comparativa, ok? Observando ainda, gente, Cebolinha tinha mais um plano infalível, embora eles nunca funcionassem. Veja, aqui tem uma vírgula indicando, né? Tá? Então, encontre a oração subordinada. Cebolinha tinha mais um plano infalível, embora eles nunca funcionassem. Então, olha aqui, que tipo de circunstância ela expressa? Expressa uma concessão, é uma oração subordinada adverbial concessiva. Uma atividade aqui, gente, localize as orações subordinadas adverbiais e classifique-as como causal, comparativa e concessiva. Vamos lá? Um tempinho para vocês.
Vamos ver se vocês acertaram as questões? Respostas, né? A número 1, Erasmo Carlos amava o rock, oração subordinada comparativa, assim como, né, seu amigo Roberto Carlos. Olha a sigla aqui, OSADV comparativa, tá? A dupla enganava a todos como sertão, né, no sertão, ainda que também sofressem. É uma concessão, é concessiva. Número 3, resolveu escrever suas próprias memórias póstumas, visto que estava morto. Causal. E aqui, ó, que é a 4, né? Ajudaria o Cebolinha quanto, tanto quanto. Ele faz uma comparação, é uma oração comparativa. Espero que vocês tenham acertado essas. Vamos adiante? Sugestão de atividade, meu povo. Olha aqui. Lembre-se de algum livro, filme ou série, né, ou game, do qual você tenha gostado. Muito normal, né? Todo mundo tem isso. Faça uma sinopse sobre ele. Lembre-se das informações técnicas, né? Os elementos que compõem uma sinopse. Não se esqueça de usar períodos compostos estruturados em orações subordinadas. Isso é muito importante, porque o que vai acontecer? Ele vai dar uma explicação a mais, vai ficar mais claro, sendo que é um texto muito curto. Então essas orações subordinadas, adverbiais, auxiliam muito, né, na questão do significado, tá? Do sentido do texto. Ok? O que aprendemos nesta aula, minha gente? Lemos e compreendemos sinopses de filmes, reconhecendo características próprias desses textos. Relembramos orações subordinadas adverbiais. Classificamos as orações como causais, comparativas ou concessivas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até breve!